Olá, aqui é Michele Munaretti. Sejam bem-vindos ao projeto Orai Sem Cessar, para desenvolvimento e crescimento espiritual. O projeto Orai Sem Cessar está abrindo um quadro novo, o Oração e Prosa. Achei interessante abrir um espaço para reflexão, pois são muitos os temas que trazem confusão na vida do cristão. Muita religiosidade que amarra a nossa vida de receber tudo que o Senhor conquistou para nós e nos impede de desfrutar uma vida simples e feliz. Sinta-se à vontade de sugerir algum tema entrando no site www.projetoraissemcessar.com e deixando sua mensagem. Vamos orar e depois prosear. Obrigada, Senhor, por mais esse dia. Obrigada por Tua Palavra, porque ela é viva e eficaz. Porque através da Tua Palavra aprendo mais de Ti. Através da Tua Palavra eu tenho todos os ensinamentos que preciso para viver uma vida santa, conforme o Teu agrado. Através da Tua Palavra, o Senhor me guia no caminho que devo andar. Por isso, Senhor, venha falar conosco mais esse dia. Em nome de Jesus eu oro. Amém. A prosa de hoje é O Perigo da Busca por Revelações, parte 3. Se você perdeu os capítulos anteriores, entre no site do Projeto Orai Sem Cessar ou na nossa página do Facebook e fique por dentro dessa prosa. Hoje vou falar da quarta lição que aprendi na busca por revelações. Aprendi que existem 3 espíritos que atuam no homem: o espírito de Deus, o espírito do diabo e o espírito do próprio homem. Se a palavra do Senhor diz em 1 Samuel, capítulo 15, versículo 23, que a rebeldia é como o pecado de feitiçaria, nós então estamos sendo rebeldes ao buscar por revelações em falsos profetas. E ainda te pergunto, qual a diferença de buscar revelações do futuro com uma cartomante, quiromante, ou com um irmãozinho ou uma irmãzinha que diz, eis que vos digo? Bem, naquele grupo de oração que eu frequentava, o negócio começou a ficar pra lá de esquisito. Pois bem, em algumas situações, quando estávamos de mãos dadas e olhos fechados, nós escutávamos objetos caírem no chão. Você pode até estar pensando, isso foi alguém que jogou. Não vou descartar hipótese nenhuma, mas eu presenciei algumas vezes cadeiras caírem, objetos de metal voar de um lado para o outro, algum tipo de jarro bater no chão. Bem, na minha inocência e de olhos fechados, e segundo a santa irmã, o diabo estava tão furioso com a nossa oração que eu até acreditava que estava tudo aquilo acontecendo. Bem, em uma outra situação, outra irmã da revelação se juntou à anfitriã da casa. Aí a confusão foi grande. Para as irmãzinhas da revelação, tudo era o diabo. E toda pessoa que tinha um problema, esse problema era atribuído a um tipo de espírito. Eu me lembro uma vez de uma pessoa que tinha uma autoelétrica e estava com problemas financeiros. Mas o problema dessa pessoa foi atribuído ao espírito do Zé Pelintra. Então, mais tarde eu fui saber que uma dessas irmãs no passado era de uma dessas religiões de terreiro que fazem rodas, recebem espírito. Então eu fiquei pensando, se a pessoa que busca tanto por revelar, profetizar na vida das pessoas, ela não pode estar sendo influenciada por um espírito que na verdade não vem da parte de Deus, já que ela já tinha o hábito de fazer isso antes? Enfim, quinta lição que aprendi. Como é perigoso o nosso ego, a nossa vaidade, a nossa soberba. Por isso o coração do homem é enganoso. Pois bem, eu comecei esse diálogo dizendo, eu mesma já caí antes e acabei de cair novamente. A cilada que caí antes foi dessa irmãzinha da revelação, e o que eu estou contando aqui não tem metade das histórias que aconteceu por lá. E isso aconteceu há mais de 15 anos atrás. E eu disse para mim mesma, com toda a experiência que você teve com revelações, da próxima vez você vai ficar mais esperta para não cair de novo. Pois bem, eu comecei a orar com minha irmã e decidimos buscar a Deus, não para buscar revelações, mas para ter comunhão com Ele e até ajudar outras pessoas a buscarem também. Mas essa irmã começou a dizer, o Senhor me deu essa palavra, vamos fazer estudo sobre isso. Como estávamos orando praticamente todos os dias, eu pensei, cada um recebe um tipo de dom e amém por isso. Se Deus não revela para mim, não é por isso que Ele não vai revelar para ela. Eu quero deixar bem claro que eu acredito nos dons do Espírito e sei que Deus fala com quem, quando e onde Ele quer falar. O que estou chamando a atenção aqui
é para o engano que a nossa própria alma produz. Como eu falei antes, enganoso é o nosso coração. O ego e a vaidade são males que todos temos dentro de nós. Sabendo disso, o Senhor nos instrui na sua palavra de Mateus, no capítulo 18, versículo 19. Também vos digo que se 2 de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhe será feito por meu Pai que estás nos céus. Porque onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Também no livro de Mateus, no capítulo 16, versículo 18, diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Ainda no livro de Lucas, no capítulo 10, versículo 1, está escrito: E depois disso, designou o Senhor ainda outros 70, e mandou-os diante da sua face de 2 em 2, a todas as cidades e lugares aonde ele havia de ir. Quando os apóstolos iam evangelizar, sempre iam mais de um, para que ninguém carregue a glória sozinho e com isso não dê lugar à carne e à sua vaidade, não dê lugar ao ego, invalidando a mensagem de Cristo. Deus pede para 2 concordarem acerca de alguma coisa. Dentro das igrejas existem grupos para a tomada das decisões, porque há sabedoria na multidão de conselhos. Existe um ditado que diz que 2 cabeças pensam melhor do que uma. Eu acredito em profecia, que Deus usa pessoas para falar a sua mensagem, mas não acredito que apenas uma pessoa tenha todas as revelações. Essa irmã chegou a dizer que durante uma revelação, que o diabo não existe, que anjos não existem e que, na verdade, quando a Bíblia se refere a anjos, a palavra está dizendo que são nossos pensamentos e que o diabo é nós mesmos. Então eu disse, mas a Bíblia diz que o Senhor enviou um anjo para falar com Abraão e que ele seria pai de muitas nações. E a resposta foi: Deus falou com ele através do pensamento dele, assim como está falando comigo. Outra pessoa muito próxima a mim recebeu uma revelação do seu marido ideal, que Deus vai enviar a ela. Essa pessoa não aceita conselho do tipo: visite outras congregações, vá conhecer pessoas novas, vai fazer novas amizades, porque Deus falou para ela que ele ia enviar o tal marido. Essa pessoa está completando 40 anos e há uns 7 anos mais ou menos ela está sozinha e não quer se dar oportunidade de conhecer outras pessoas porque Deus revelou o marido para ela. Quantas vezes você já viu alguém nomear alguma coisa como se fosse de Deus e dar errado? O que percebo, na verdade, é que nós somos muito religiosos e muitas são as pessoas, quando estão na igreja, que se sentem pressionadas a ter uma comunicação com Deus. E se isso não acontece, buscam até conseguir. Mas esse conseguir, muitas das vezes, é enganoso, porque, de novo, entra a nossa emoção em ação. No nosso viver diário, uma pessoa, quando quer mostrar que é melhor do que a outra, ela usa seu cargo, carro, casa, posição social para sobressair. Mas na igreja, quando alguém sente a necessidade de mostrar alguma coisa, basta dizer: Deus falou comigo. Vejo uma competição em relação a isso, pois para ser santo, Deus ou o Espírito Santo tem que estar falando com a pessoa. Quantas vezes nós não escutamos as seguintes frases: Deus falou comigo, ou o Espírito Santo me mostrou? Além daqueles que até imitam as pessoas falarem línguas. Isso é tão absurdo que tem alguns líderes que ensinam a pessoa a falar na língua dos anjos, como se todos tivessem a mesma habilidade. A palavra de Deus nos afirma o seguinte, em 1 Coríntios capítulo 12, do versículo 4 ao 11. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando a um fim proveitoso, porque a um é dada, mediante o Espírito, a palavra da sabedoria, e a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento, a outro, no mesmo Espírito, a fé, e a outro, no mesmo Espírito, dons de curar, a outro, operações de milagres, a outro, profecia, a outro, discernimento de espírito, a um, variedade de línguas, e a outro, capacidade para interpretá-las. Mas um só e o mesmo Espírito realiza todas essas coisas, distribuindo-as como lhe apraz a cada um individualmente. Para concluir, meu conselho é: fuja, repreenda e de modo algum se relacione com pessoas que dizem que Deus fala com elas todos os dias.
O Senhor não falava todos os dias com Abraão, Elias, Eliseu, Samuel, Davi, Jó, até com o próprio Jesus, o Senhor Deus se calou. Então eu te pergunto, você acredita mesmo que existe alguém que tem esse privilégio todo? Pois bem, então como saber se uma pessoa é de Deus ou não? A palavra nos instrui o seguinte no livro de Mateus, no capítulo 7, do versículo 17 ao 20. Assim, toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. Ou seja, é pelo viver da pessoa, pelo seu comportamento, por sua vida abundante em Cristo, que saberemos se ela é de Deus ou não. Eu falarei sobre abundância no próximo Oração em Prosa. Por isso, antes de sair buscando por revelações, busque conhecer a palavra de Deus que nos instrui como proceder em cada situação. E quando Deus nos quer falar alguma coisa, você está caminhando na rua e lê uma mensagem no ponto de ônibus que responde exatamente o que você está procurando. Você abre o celular e ouve uma canção que fala exatamente o que o seu coração precisa ouvir. Às vezes, até frases em xícaras de chá ou café trazem a resposta. Precisamos apenas estar atentos ao falar do Senhor, que não necessariamente será através de um irmãozinho ou irmãzinha da revelação, que muitas das vezes nos traz mais dúvidas e confusões. E por hoje é só. Acompanhe todas as histórias do Oração em Prosa. Sejam bem-vindos e acompanhem às segundas e quintas-feiras o projeto Orai Sem Cessar. Se você quer fazer um pedido de oração ou ter acesso a todas as orações escritas e aos episódios gravados, siga a página do Projeto Orai Sem Cessar no Facebook ou entre no site www.projetoraissemcessar.com. Te vejo lá!